Em 26 de janeiro de 1972, uma comissária de bordo conseguiu sobreviver depois que seu avião explodiu. Ela caiu de uma altura de 10 quilômetros e passou 1 ano e meio se recuperando após acordar do coma. Essa é apenas uma prova de que os humanos podem ter superpoderes e seu corpo é capaz de fazer coisas que são consideradas impossíveis. A regra de 3 diz que você pode sobreviver 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Faz sentido, mas algumas pessoas conseguem resistir um pouco mais do que esse período de tempo. 2 minutos sem oxigênio fará com que o ser humano médio desmaie. Após 10 minutos, não há chance de sobrevivência. Isso varia de pessoa para pessoa, dependendo dos níveis de condicionamento, mas há quem consiga provar que essa regra é uma piada. O tempo máximo que alguém prendeu a respiração foi de 24 minutos e 3,45 segundos. Isso é 100 vezes mais longo do que o primeiro voo dos irmãos Wright. Alex Segura Vendrell, da Espanha, desafiou os limites de prender a respiração em 2016 ao flutuar em um ambiente controlado de piscina. Ele inalou o máximo de oxigênio possível engolindo o ar como um peixe e mergulhou. Aparentemente é mais fácil segurar a respiração embaixo d'água do que tentar em terra firme. A natação ativa o reflexo do mergulhador, diminuindo a frequência cardíaca e o metabolismo. 2 outras coisas sem as quais você não sobreviveria são água e comida. Cada célula do seu corpo precisa de água. Se você não conseguir fazer essa reposição rapidamente, terá apenas cerca de 3 dias a 1 semana antes que nos deixe. A umidade do ar, sua idade, nível de atividade física e saúde desempenham um papel importante na retenção de água no corpo. Quando você está ficando sem água, as áreas importantes dele, como o coração e o cérebro, a puxam de onde conseguem e absorvem tudo como uma esponja até que não haja mais nada. Seus rins enviam menos água para a bexiga. À medida que você suar menos, sua temperatura corporal aumenta. Para manter os níveis de oxigênio de alguma forma, seu coração começa a bater mais rápido. Mesmo uma ligeira desidratação pode causar cansaço e diminuir o seu desempenho físico. Quando você perde cerca de 4% da água do corpo, sua pressão cai e há possibilidade de desmaio. O corredor de longa distância e técnico Alberto Salazar perdeu 8% do peso corporal dele durante a Maratona Olímpica de 1984 em Los Angeles. Ele suou a uma velocidade de 3 litros por hora. O atleta conseguiu se reidratar rapidamente após a maratona. O maior tempo que alguém conseguiu resistir sem água foi 18 dias. O registro pertence a um pedreiro austríaco que foi trancado em uma cela em 1979. Dizem que ele lambeu a condensação das paredes para se manter hidratado. Os cientistas não têm certeza de quanto tempo se pode ficar sem comer. Depende da idade, gênero, tamanho, condicionamento físico, nível de atividade e saúde geral. Normalmente, deve ser algo entre 1 e 3 meses. A água pode ajudar a estender o período de sobrevivência, mas ainda assim há um limite. Seu corpo precisa dos nutrientes dos alimentos para sobreviver. Ele utiliza proteínas, carboidratos, gorduras e vitaminas para renovar as células e alimentar processos vitais do corpo. Sem nenhuma caloria, ele começa a se alimentar de si mesmo e do próprio combustível. Durante os primeiros dias, suas reservas de carboidratos são transformadas em glicose. Quando tudo isso se esgota, o corpo começa a consumir gordura, músculos e outras proteínas, até os ossos. Ele decompõe o próprio tecido, incluindo o muscular do coração. Já o cérebro consome cerca de 1/5 de sua energia, então ele também é afetado. Quando o órgão não obtém a energia de que precisa, você terá problemas para se concentrar e dormir. O jejum é uma forma comum de permitir que nossos corpos usem essas reservas internas extras. O mais longo dos muitos jejuns de Mahatma Gandhi durou 21 dias. O mais longo conhecido foi quando um homem de 27 anos viveu de água e suplementos vitamínicos durante 382 dias e foi de 205 para 81 quilos. Esse superpoder provavelmente vem de nossos ancestrais que não tinham acesso fácil e constante aos alimentos. É por isso que os corpos deles foram treinados para sobreviver sem comida por longos períodos. Os humanos podem lidar com muitas situações extremas, nadando em águas geladas, sobrevivendo no deserto ou chegando ao topo de uma montanha. Escalar os picos do mundo, como as montanhas rochosas, os Alpes suíços ou até mesmo o Monte Everest, não é fácil. A doença da altitude é um perigo real extra. Ela afeta cerca de metade de todos os escaladores, começando a cerca de 2,5 km de altitude. A falta de oxigênio pode causar tontura, cansaço e dores de cabeça para algumas pessoas. Esse é apenas o começo de um monte de sintomas que afetam o corpo.
É improvável que se permaneça consciente facilmente a 5 km de altitude sem uma preparação adequada. Subir rápido demais pode até causar líquido nos pulmões. A doença da altitude pode afetar idosos e jovens, homens e mulheres, viciados em televisão e atletas. O Everest tem quase 9 km de altura. Chegar ao topo é como escalar 20 edifícios em Empire State ou percorrer a calçada da fama de Hollywood 2 vezes. Muita coisa pode acontecer durante essa jornada. O austríaco Felix Baumgartner ultrapassou o limite de tolerância de altitude em 14 de outubro de 2012. Ele saltou de uma altura de 39 km de um balão acima do Novo México. A descida durou menos de 10 minutos e ele se tornou a primeira pessoa a ir mais rápido do que a velocidade do som em queda livre, atingindo incríveis 1.340 km por hora. Felix tinha o equipamento certo, como uma roupa de pressão com oxigênio e verificações de segurança em ordem. Portanto, se você estiver querendo conquistar altitudes impressionantes, lembre-se de que o planejamento adequado evita mau desempenho. Sobreviver ao calor extremo não se trata apenas da temperatura, a umidade é o verdadeiro perigo para os humanos. Quanto menos úmido estiver o ar, mais água permanecerá em seu corpo. Ao encarar uma temperatura acima de 40 graus, você tem uma chance real de sofrer uma insolação. Não parece uma grande mudança em relação à sua temperatura corporal normal, mas é. Sobreviver no deserto mais quente do mundo em Nevada a 57 graus seria uma aventura maluca. Resfriar bem rápido pode ajudar a aliviar cólicas, dores de cabeça e até náuseas. Mas respirar pode se tornar impossível quando seus órgãos começam a desligar. Assim que a temperatura do seu corpo cai abaixo do normal, os músculos passam a enrijecer. É por isso que se para de sentir frio e dor depois de um tempo. Simplesmente não há mais nenhuma terminação nervosa funcionando. Tremer rapidamente para produzir calor é a maneira natural de o corpo manter os órgãos aquecidos. No entanto, isso só funciona com ar frio. Na água fria, o tremor drena o calor do corpo ainda mais rapidamente. Uma base na Antártica encontrou uma ótima maneira de testar os limites extremos do corpo humano da maneira mais peculiar. Os participantes do 300 Club se aquecem na sauna da estação, que é aquecida a 93 graus Celsius. Em seguida, calçam as botas e correm para fora a 73 graus negativos. Eles têm que suportar a mudança de mais de 160 graus de temperatura e correr ao redor do Polo Sul antes de retornar à sauna para se aquecer novamente. Uma coisa que pode ajudá-lo a recarregar a bateria depois de todas essas aventuras é dormir. Seu cérebro pode ficar confuso sem sono suficiente, e umas boas 8 horas são perfeitas para um sistema imunológico saudável. Dormir melhora sua memória, a saúde do coração e o humor. Também é preciso se exercitar e se manter em boa forma física. Randy Gardner, de 17 anos, e seus amigos decidiram testar os limites de resistência para um projeto de feira de ciências. Eles conseguiram ficar acordados e funcionando por 11 dias e 25 minutos. Mesmo quando testado durante e após o experimento, Randy pôde jogar basquete e não apresentava nenhuma atividade cerebral anormal. É quase impossível calcular a força G exata que prejudicaria um humano. Isso porque existem 3 tipos de força G: lado a lado, para cima e para baixo, e para frente e para trás. Você experimenta a força G em casa simplesmente por se sentar no sofá muito rapidamente, espirrar ou ter alguém dando um tapa em suas costas com força demais. O piloto John Stepp demonstrou que um humano pode suportar mais de 40 G. Isso é quase 10 vezes a quantidade que um piloto de corrida médio sente. O experimento durou apenas alguns segundos, mas por um instante o corpo dele pesou cerca de 3.170 quilos. A sobrevivência nem sempre se trata de enfrentar os elementos, às vezes luta-se contra o tempo. O recorde atual documentado oficialmente para o ser humano que viveu por mais tempo é de Jeanne Calment. Ela nasceu em 1875 e viveu até os 122 anos e 5 meses.